Olá pessoal, vamos dar continuidade, à nossa aula, agora com a parte 2 da aula um, ainda sobre parametrização de curvas planas. Nessa aula a gente vai apresentar a parametrização de duas curvas, que é a cicloide e a curva de Agnese. Então, inicialmente vamos falar da cicloide. Bom, a definição diz o seguinte, que a cicloide é uma curva traçada por um ponto P na borda de um círculo quando ele rola ao longo de uma reta, certo? Então, a gente já viu a cicloide na aula presencial e vamos apenas reforçar, tá bom? Então, tá aqui, vamos considerar um plano cartesiano e uma circunferência, né? Com origem em que nós temos um ponto P na origem. Esse ponto P é o ponto, né, que a definição fala, né, um ponto P na borda de um círculo. Então nós temos circunferência, um círculo e um ponto P fixo na borda. Então esse círculo vai rolar ao longo dessa reta e esse ponto P vai descrever uma curva, né, no plano. E essa curva que nós chamamos de cicloide. Então fica mais ou menos assim. A circunferência rola, tá certo? E aí o ponto P descreve a curva, essa curva azul, né? E a cada volta do ponto P, a cada volta a circunferência, ou seja, a cada volta de 360 graus, o ponto P descreve, né, um arco da cicloide, tá certo? A cada volta nós temos um arco da cicloide. Bom, e o que é que nós queremos? Nós queremos as equações paramétricas, só que nós não temos a equação cartesiana. A equação cartesiana, né, que envolve o x e o y, a gente vai determinar diretamente as equações paramétricas sem utilizar a equação cartesiana, ok? Bom, agora o que é que a gente observa? Que para que a gente, bom, aqui nós temos, vamos colocar as coordenadas do ponto, né? Para a gente encontrar as equações paramétricas, deixa eu colocar aqui as coordenadas x e y. Pronto, aqui nós temos x e y do ponto P, não é? Que é o ponto que descreve a curva. E nós precisamos de um parâmetro, né? E esse parâmetro vai ser exatamente o ângulo formado pelo raio PC e o raio CT. Então, observe que esse ângulo ele varia, né, de acordo com as coordenadas x e y. Então, se a gente parar o ângulo, né, as coordenadas x e y também param de variar. Então, o x depende do ângulo, né, e o y também depende do ângulo t, tá certo? Ok? Então, o x é uma função de t e o y também é uma função de t. Então, vamos para as nossas equações. Então, aqui, vamos colocar nessa posição, fica melhor da gente determinar as equações. Bom, eu tenho que encontrar esse x em função do t e encontrar o y também em função do t. Aqui nós temos um círculo de raio r e o raio é constante, tá certo? Bom, a primeira coisa a ser observada é o seguinte, é que o arco PT ou TP, né, vamos imaginar TP no sentido horário, o arco TP ele é congruente ao segmento OT, né? Quem já estudou desenho geométrico sabe que o segmento OT é a retificação do arco TP, tá certo? Então eles são congruentes. Bom, e aí, quanto é que mede esse arco PT? Ele mede R vezes T, né? Vamos colocar aqui. Ele mede R vezes T. Então, se ele é congruente ao segmento OT, então o segmento OT também vai medir R vezes T. Aqui, ó. Então, PT, que é o PT, que é o arco PT, é congruente ao segmento OT, que é igual a RT. Então, vou marcar aqui o RT. Bom, agora por que o arco PT mede RT? Simples. Porque a gente sabe que numa circunferência, cujo ângulo central é θ, né, e esse ângulo central determina um arco AB, lógico que esse arco tem a mesma medida do ângulo. Portanto, se o ângulo for um ângulo de 30 graus, nós temos um arco de 30 graus, né? Se for 3π sobre 2 o ângulo, o arco é 3π sobre 2. Mas o que eu estou falando aqui é o comprimento do arco, não é o ângulo, né? O comprimento do arco. Então, o comprimento desse arco AB ele é igual ao produto entre o produto do raio pelo ângulo, né? Obviamente, esse ângulo aqui vai estar em radianos. Então, o arco AB é igual a R vezes θ. No caso aqui, o arco TP, né, é igual a R vezes T. Como o arco TP é congruente ao segmento OT, então o segmento OT
também mede R vezes T, ok? Muito bem, agora vamos considerar um triângulo. Vamos desenhar uma reta aqui paralela ao eixo X, passando pelo ponto P, tá certo? E essa reta ela vai interceptar o raio CT no ponto Q. Então aqui nós temos o triângulo retângulo, né? Esse ângulo vai ser um retângulo, porque essa reta PT é paralela ao eixo X. Então aqui nós temos um triângulo retângulo, hipotenusa R, que é o PC, e catetos CQ e PQ. Olha, esse cateto PQ, como é um cateto oposto a T, eu posso dizer o seguinte, né? Que PQ é igual a R, ou PC, dando mesmo, né? Vezes o seno de T. Seno de T porque é oposto a T. E o cateto CQ, como ele é adjacente ao ângulo, né, eu posso afirmar que o cateto CQ é igual a R, que é a hipotenusa, ou PC, vezes o cosseno de T. Então fica assim, ó. Então nós temos, olha só, o cateto aqui oposto ao ângulo vai ser R seno de T, porque o PQ é um cateto oposto, então a relação é seno, né? E o outro cateto, que é o CQ, vai ser R, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de T, já que é um cateto adjacente, tá certo? Bom, e aí fica fácil a gente encontrar o X e o Y, né? Por quê? Porque a gente observa que o X, ó, segmento vermelho, ele vai ser igual a OT, que é o segmento grande, menos o segmento PQ. E o segmento PQ é exatamente R seno de T, tá certo? Então vamos colocar aqui. Então olha só. Então x é igual a OT, né? O x é igual a OT, que é segmento grande, menos PQ. E PQ é igual a R seno de T. Então substitui o PQ por R seno de T e substitui o OT, né, que é esse segmento grande aqui, ó, por RT, como a gente já havia verificado. Portanto, x é igual a RT menos R seno de T. Colocando R evidência, nós ficamos com x igual a R que multiplica T menos seno de T. Portanto, aqui nós já temos uma das equações paramétricas da cicloide. Considerando que é o raio, então x está em função do T. Tá? E para encontrar o y também é fácil, porque o y, esse outro segmento aqui, vermelho, ele vai ser igual a CT menos CQ. Só que o CT é o raio. Portanto, nós temos o raio, né, menos o CQ. E o CQ vai ser R cosseno de T. Então, fica Y igual a CT, né, menos CQ. CT menos CQ. Portanto, o CT é o R, que é o raio, e o CQ a gente já calculou aqui, dá R cosseno de T. R cosseno de T. Coloco o R em evidência, portanto, fica Y igual a R que multiplica 1 menos cosseno de T. Certo? Portanto, aqui nós temos as equações paramétricas, né, da cicloide. O x de t é R que multiplica T menos seno de T, e o Y de T é igual a R que multiplica 1 menos cosseno de T. Ok? Bom, agora vamos para o exemplo D. Curva da bruxa Agnese. Bom, aqui nós temos a descrição da curva, tá? A definição. Então vamos dar uma lida. Fixada uma circunferência, toma-se um ponto O nela. De qualquer outro ponto A da circunferência, traça-se a secante OA. Seja M o ponto diametralmente oposto a O. A interseção entre a reta OA e a reta tangente à circunferência do ponto M é o ponto N. Por A, traça-se uma reta paralela a MN, e por N, uma reta paralela ao M. Seja P a interseção entre essas duas retas. O caminho que P faz ao variarmos A é chamado de curva de Agnese. Então, assim, a gente percebe que parece um pouco complicado, né, pela descrição aqui da curva, mas não é. Vamos construir para a gente ver que, de fato, não é muito complicado. Aliás, não é complicado. Bom, fixada uma circunferência, toma-se um ponto O nela. Então, antes de colocar o ponto O, vamos colocar o plano cartesiano que vai ser nosso referencial. Então, nós temos o plano cartesiano e como o ponto O pode ser um ponto qualquer. Então, para ficar mais fácil, já que nós temos o plano cartesiano, vamos colocar o ponto O como sendo a origem do plano cartesiano.
Então, a partir do ponto O, a gente vai desenhar uma reta secante à circunferência, tá certo? E essa reta vai interceptar a circunferência no ponto A. Então, aqui nós temos o ponto A, a reta secante. Seja M o ponto diametralmente oposto a O. Ou seja, está aqui o ponto M, é diametralmente oposto, quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos o diâmetro em que uma extremidade é o ponto O e a outra extremidade é o ponto M. Então, a partir do ponto M, a gente traça uma reta tangente à circunferência. Nós temos a circunferência, uma reta tangente à circunferência passando por M, e essa reta vai interceptar a secante OA no ponto N. Aqui o ponto N. A partir do ponto A, vamos desenhar uma reta paralela a MN, passando pelo ponto A. Então, aqui nós temos uma paralela a MN passando pelo ponto A, e agora uma reta passando pelo ponto N, paralela a MO, que é o diâmetro. Então, passando pelo ponto N, nós temos uma paralela a MO. Bom, essa reta paralela a MO, ela vai interceptar a reta paralela a MN, que passa pelo ponto A, no ponto P. Então, está aqui o ponto P. Pronto, então esses são os elementos, né, suficiente para que a gente possa agora desenhar a curva de Agnese. Então, a curva é essa, ela começa aqui, né? E ela vai ser traçada da seguinte maneira. Quando o ponto A descreve a circunferência no sentido anti-horário, né, esse ponto N ele desloca-se para a esquerda e o ponto P descreve uma curva no plano, que é essa que nós chamamos de curva de Agnese, tá certo? Bom, então vamos ver aqui, vamos animar para a gente poder observar direitinho. Tá aqui, ó. Então, você observa que quando o ponto A ele percorre a circunferência no sentido anti-horário, né? O ponto N se desloca para a esquerda e aí o ponto P descreve a curva, tá certo? E essa curva tem duas propriedades bem interessantes. Vamos ver quais são. Aqui, a primeira diz o seguinte, ó, que a área entre a curva e sua assíntota y igual a zero é 4 vezes a área do círculo fixado. Essa assíntota, pronto, primeiro que y igual a zero é o eixo x, tá certo? E como ele fala que é uma assíntota, é porque a curva ela se aproxima, né? Ela se aproxima do eixo x, mas não chega a tocar, tá certo? Vamos aumentar um pouco aqui a curva para cá, pronto, para a gente ver. Pronto. Então, o eixo x é uma assíntota, a curva se aproxima, mas não chega a tocar. E essa assíntota é a equação y igual a zero. Então, ele fala que a área entre essa curva e o eixo x, e essa assíntota, é 4 vezes a área desse círculo, que é o círculo fixado. E a segunda propriedade é o seguinte, que o volume do solo de revolução determinado pela curva em torno de sua assíntota é 4πr ao quadrado, 4π ao quadrado r à terceira. Ou seja, quando essa curva ela rotaciona, né? Ela gira em torno da assíntota, ela gera um sólido. E o volume desse sólido é 4π ao quadrado r elevado à terceira. Eu não vou demonstrar essas duas propriedades, porque eu vou deixar como exercício, viu? Eu vou deixar no exercício de vocês calcularem verificar, né, que de fato essa área entre a curva e o eixo x é 4 vezes a área do círculo e que o volume do solo de revolução em torno, né, do eixo x é 4π ao quadrado r elevado à terceira, tá certo? Bom, agora vamos obter as equações paramétricas, né? As equações paramétricas desta curva. Bom, é o seguinte, aqui nós temos o ponto P, o P tem coordenadas x, que vai estar aqui, e o y, que vai estar bem aqui, né? Então, a relação entre o x e o y, como nós sabemos, é a equação cartesiana, mas não é ela que a gente quer. Se a gente tivesse a equação cartesiana, a gente poderia também obter as equações paramétricas a partir dela, mas nós não temos. Então, nós temos que fazer como nós fizemos com a cicloide. A gente vai ter que partir para determinar, né, as equações paramétricas sem, né, ter como base a equação cartesiana, tá certo? Então aqui, olha só, aqui nós temos o x, aqui nós temos o y, e esse segmento aqui, né, perpendicular a MN, ele é exatamente o dobro do raio, né, que é o MO, MO que é o dobro do raio, que é o diâmetro. Então nós temos aqui, olha só, NQ, né, que é o ponto Q, aqui é a perpendicular, portanto NQ. Então NQ é 2R, que é o diâmetro da circunferência. O ponto O, ele tem coordenadas x e y, tá certo? Aqui nós temos o segmento OS, que mede y, tá certo? Portanto,
O ponto P tem coordenada x e y. Então, o que nós queremos? Nós queremos encontrar o x e y em função de um parâmetro. E aqui nós temos o ângulo, né, que essa secante faz com o eixo x. Então, esse ângulo será o parâmetro. Por quê? Porque quando o ponto P descreve a curva, o x vai variar, o y também e o ângulo também. Ou seja, esse ponto vai variar em função do ângulo. Então, quando o ângulo aumenta, né, esse ponto descreve a curva. Ou seja, quando o ângulo aumenta, obviamente, o ponto A percorre a circunferência no sentido anti-horário, né, e o ponto P descreve a curva. Portanto, o ponto P depende do ângulo, ou seja, as coordenadas de P, que são x e y, elas dependem do t. Portanto, o x é uma função de t e o y também é uma função de t. Ok? Logo, o t será o parâmetro. Bom, então, para a gente encontrar essas relações, né, de x em função do t e de y em função do t, a gente vai começar considerando o triângulo ONQ, certo? Então, vamos enfatizar aqui, né, tá aqui o triângulo ONQ. Nós temos a hipotenusa, que é o ON, tá? Nós temos um cateto, que é o OQ, e nós temos outro cateto, que é o NQ. Então, observe que esses dois catetos, eles são importantes para a gente, porque o cateto OQ me dá o valor de x, né? Tá aqui o valor de x. E o cateto QN, ele vale exatamente o diâmetro da circunferência, que é 2r. Então, veja bem. Eu posso afirmar que OK, que é x, né? Ele é o cateto. Como ele é o cateto adjacente ao ângulo, então a relação trigonométrica que eu posso usar aqui é do cosseno, né? Já que o cateto OK é o cateto adjacente. Portanto, eu posso afirmar que OK, ou x, né, é igual a o cosseno de t vezes a hipotenusa, que é ON, tá certo? Portanto, x, ou OK, é igual a hipotenusa, que é ON, vezes o cosseno de t. Então, fica assim, ó. X é igual a ON, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de t. Então, essa vai ser a equação número 1, tá bom? Para a equação número 2, a gente vai trabalhar com o cateto oposto a t. Então, o cateto oposto aqui é o NQ, tá certo? Então, a gente pode afirmar que NQ, que é igual a 2R, né? Então, NQ é igual a hipotenusa, que é ON, vezes o seno de t. Lembrando que o seno, porque a gente está usando o cateto oposto, tá certo? Então, NQ é igual a ON vezes o seno de t. Tá aqui, ó. NQ igual a N vezes seno de t. E como a gente sabe, o NQ igual a 2R, que é o diâmetro, portanto, substitui aqui, ó, 2R, e depois isola o ON. Então, fica ON igual a 2R sobre seno de t. Bom, essa aqui vai ser a equação número 2, ok? Bom, agora para a equação número 3 e 4, a gente vai proceder da seguinte maneira. A gente agora vai traçar uma reta, um segmento aqui partindo de A, perpendicular a X, e determinar um triângulo retângulo, tá certo? Então, vamos fazer um triângulo aqui, olha só, que é o triângulo OAT. É retângulo, né? E aí nós temos o ângulo T. Agora vamos analisar os lados desse triângulo. Nós temos uma hipotenusa, que é o OA. Então, não tem nem importância para a gente aqui, o OA. Se bem que a gente vai ter que usar o OA, né? Mas aqui não mostra nada nas equações, não temos o OA também aqui. Nós temos o OT. O OT também não tem nem importância para a gente, porque não representa nenhum elemento aqui do nosso desenho, e nem tão pouco ele aparece aqui nas equações. E nós temos o AT. Bom, agora o AT sim, né? O AT, olha só, o AT representa quem? O AT é igual a OS, que é o Y. Então, o AT é interessante para a gente. E o AT é o cateto oposto ao ângulo. Então, a gente vai usar a relação de seno aqui, tá certo? Então, OS, AT, OS, tanto faz. Vamos colocar OS. E aqui nós temos OS é igual a seno de t vezes OA. Ou seja, OS, que é igual a Y, é igual a OA, que é a hipotenusa, vezes o seno de t. Certo? Lembrando, seno por quê? Porque o OS, que é o OA, é o cateto oposto a t. Tá bom? Portanto, fica assim, ó. No triângulo AOT, nós temos OS, que é o Y, né? A gente já viu, é igual a hipotenusa OA vezes o seno de t. Portanto, nós temos que Y é igual a A vezes seno de t.
Então vamos chamar isso de equação número 3, tá bom? Bom, e para a equação número 4, e última equação para a gente formar tudo, determinar a relação de x com t e de y com t, a gente vai considerar um segmento AM, tá certo? Vamos colocar um segmento AM aqui e a gente observa o seguinte, que tem um ângulo reto aqui, ó. Mas será que esse ângulo é reto para qualquer posição do A? Sim. Para qualquer posição que a gente colocou aqui, esse ângulo será reto. Por quê? Porque esse ângulo é um ângulo inscrito à circunferência. E o arco que ele determina é o arco OM, que é um arco de meia volta, que é um arco de 180 graus. E o ângulo inscrito é a metade do arco que ele determina. Por exemplo, nós temos um ângulo de 180 graus, portanto, o arco, né? Então, o ângulo vai ser a metade, que é 90. Ok? Então, AMO é um triângulo retângulo cuja hipotenusa é o diâmetro da circunferência. Ok? Bom, então vamos trabalhar com esse triângulo OAM. Está aqui, triângulo OAM. Agora, uma coisa interessante é que esse ângulo M ele é igual a T. Ele é congruente a esse ângulo aqui. Ó. Por quê? Interessante. Vamos ver o porquê. Bom, como o triângulo é retângulo, vamos considerar os dois ângulos internos do triângulo, o ângulo O e o ângulo M, tá certo? Então, como esse triângulo é retângulo, o ângulo M e o ângulo O, eles são ângulos complementares, né? Eles somam 90 graus os dois. Então, nós temos aqui, ó, O mais M igual a 90 graus. Só que o ângulo O, ele é o complemento de T, tá certo? Ou seja, em somar o ângulo O com T vai dar 90 graus. Portanto, o ângulo O é igual a 90 menos T, tá bom? Então, vamos substituir aqui o ângulo O igual a 90 menos T. Repete o ângulo M, isso é igual a 90. Cancela 90 com 90, passa o T para o segundo membro, daí fica M igual a T. Então, esse ângulo M aqui, de fato, ele mede T. Ok? Nós temos T aqui e T aqui. Bom, agora olhando para o triângulo MOA, o que a gente percebe? Vamos analisar os lados. Nós temos a hipotenusa, que é interessante, porque é 2R, e a gente precisa do R, né? O cateto oposto é OA. Ele é interessante para a gente? Bom, aqui no desenho não diz nada, mas o OA aparece aqui ó, nas equações. Então, ele passa a ser interessante para a gente, passa a ser fundamental porque vai ser um elemento que a gente vai, de repente, substituir aqui para poder encontrar o Y, né? Então, esse cateto é interessante para a gente. E outro cateto é o AM, né? O AM aqui ele não tem nenhuma serventia para a gente. Nem aparece aqui nas equações, né? E aqui ele também não tem nenhum significado. Então, para a gente, o interessante é o OA, tá bom? E o OA é um cateto oposto a T. Portanto, vamos trabalhar com relação de seno, ok? Então, quem é OA? O OA vai ser a hipotenusa, que é OM, no caso 2R, vezes o seno de T, ok? Então, fica assim. Olha, o OA, no triângulo OAM, né? OAM, OA é igual a OM, que é a hipotenusa, vezes o seno de T. Seno porque esse OA é o cateto oposto a T. Ok? Só que OM é igual a 2R, que o OM, que é o diâmetro, é igual a 2R. Então, vamos substituir 2R. Portanto, fica OA é igual a 2R vezes seno de T. E aí a gente tem a equação número 4. Bom, já temos 4 equações. Agora a gente pode encontrar, né, o x e o y em termos de T. Então, vamos lá. Primeiro para o x. Olha só como é simples. A gente vai pegar a equação 1 e 2, essas duas, para encontrar o x. Eu vou escrever a equação 1 e aqui no ON eu vou colocar a equação 2, porque ON na equação 2 ele vale quem? Ele vale 2R sobre seno de T. Então, no lugar do ON a gente coloca 2R sobre seno de T. Daí fica assim, ó, x igual a 2R sobre seno de T vezes quem? Vezes o cosseno. Bom, então nós temos cosseno sobre seno, que é a cotangente. Então, fica 2R vezes a cotangente. Então, x é igual a 2R vezes a cotangente. Então, aqui nós já temos o x em função do t, já que o r é uma constante. Tá certo? E para encontrar o y, a gente vai usar as equações 3 e 4. Olha só. Na equação 3 e 4, deixa eu subir um pouquinho para cá. Na equação 3 e 4, bom, o que é que nós temos? A gente vai escrever a equação 3, né? Y igual a vezes seno de t. Só que o OA ele está aqui embaixo. Ó. OA é igual a 2R seno de t. Tá certo? A gente vai substituir a equação 4
ou para ser mais específico, substituir o OA na equação 3, tá certo? Então fica y é igual a, que é 2r seno de t, vezes seno de t. Aqui, ó. Y é igual a vezes seno de t. Só que o A é 2r seno de t. E aí repete seno de t. Portanto, fica y igual a 2r vezes o seno ao quadrado de t. E aqui nós temos a outra equação, o y em função do t. Portanto, nós temos x como uma função de t e nós temos o y como uma função de t. São as duas equações paramétricas da curva de Agnese, ok? Então, a gente vai ficando por aqui e espero que vocês tenham assimilado, né? Eu acho que a gente não trabalhou esse ponto na aula presencial, mas aí fica valendo, vocês dêem uma pesquisada bem interessante, as aplicações dessa curva, tá? E nos exercícios eu vou colocar aquelas duas propriedades para que a gente possa resolver, ok? Valeu!